Oi, pessoal! Enfim, estamos próximos ao Natal, não é? Que alegria que estamos juntos para fazermos esse programa de Natal. Esse programa não vai ser ao vivo, é um programa gravado, pois que nós resolvemos fazer um programa especial para vocês. Um programa onde nós deixássemos que o Natal fizesse parte do nosso sentimento maior nessa programação nossa. Com que alegria estamos agora adentrando com o programa de Natal. O programa Vida Continua, programa esse que apresentamos aqui o ano inteiro, né? Com tanta alegria, com tanta felicidade. E agora estamos culminando com este programa de Natal. Para nos recordarmos que o Natal nada mais é do que o nascimento de Jesus. Nascimento do Cristo é Natal entre nós, não é? O Novo Testamento, pelos evangelistas, Lucas, Mateus, vem nos dizer que Jesus teve uma preparação para o seu nascimento. Então vamos falar como se fosse uma história de Jesus. E eu espero que as imagens que vão se trocando perto de nós nos deem sempre esse sentido, né? Jesus vai nascer na cidade de Belém, mas eles moram na cidade de Nazaré. Os seus pais, Maria e José, estão agora na cidade de Nazaré e recebem a notícia de que José deveria ir até a cidade de Belém a fim de deitar o seu nome, escrever o seu nome para ser contado num recenseamento que os dominantes deles, os dominantes do povo judeu, os romanos à época, queriam saber quantos homens judeus existiam em toda aquela Judéia. E aí, ficou sabendo José, de repente, que teria que ir para lá. E ao fazer isto, José, ele disse a Maria, Maria, precisamos ir até Belém. Sei do seu estado adiantado do processo de gravidez, mas iremos devagar, sob um jumentinho, e aos poucos, em alguns dias, chegaremos até Belém, onde então eu terei que cumprir a ordem e a obrigação que o governo está me fazendo. Maria não pestanejou, nem questionou, obediente, amorosa e terna que era esta mulher, aos moldes das mulheres à época dela, obedecendo, preparou todos os seus afazeres e ficou, como toda mulher também, preocupada com o nascimento do bebê durante a viagem. Rogava e orava ela a Deus para que ele aguardasse, que pelo menos em Belém elas e o marido chegassem. E ali, se tivesse que ganhar o bebê, procuraria uma parturiente a fim de auxiliá-la no nascimento do seu primogênito, do seu filho, e que sem ela saber seria o seu único filho. Então, lá foram os dois para Belém. Conseguiram durante vários dias, descansando, dormindo no relento, protegidos, conseguiram chegar a Belém. Bom, como Belém era uma cidade muito importante,
Este censo que o governador da Palestina resolveu fazer tumultuou a cidade. Os pequenos hotéisinhos, as hostelarias, as casas que receberam seus parentes distantes, a cidade fervia de gente, tinha um grande número de pessoas. E foi só assim que José e Maria perceberam a dificuldade de se instalarem num local deste para poderem, quem sabe, se ela tivesse que ter o bebê, um lugar mais confortável. Conta-se os evangelistas que eles bateram em muitas portas, suplicando, pedindo, como José e Maria vinham de uma viagem cansativa, apresentavam-se com aparência cansada, humilde, até um pouco empoeirados. E muitas pessoas resolveram por não dar-lhes abrigo. Ele, José, suplicou a algumas hostelarias e os donos delas imediatamente dizendo: não podemos, lotação máxima, não é possível mais ninguém aqui. Uma senhora que trabalhava numa dessas hostelarias, uma camareira, vendo o desespero daquele casal com a mulher grávida, disse conhecer um senhor que morava num lugar mais afastado, como mais ou menos uma pequena chacrinha, que ele tinha talvez condição de albergá-los, e lhes ensinou o caminho de chegar até aquela casinha rural. Ao chegarem lá, tiveram também que suplicar para que o homem os acolhesse. E ele disse: dentro de minha casa não posso. Nossa casa já tem a família, não temos o que fazer. E a casa nem era tão pequena. E aí então resolveu-se que eles poderiam ficar junto dos animais na estrebaria. Maria olhou para José, José olhou para Maria, e Maria disse: meu marido, se Deus nos preparou este lugar, vamos para lá. Aceitemos, porque não há outro lugar para irmos. E assim então, José, Maria, grávida, foram para a estrebaria. Ali, com todo carinho, puderam lavar-se com uma água que era dada para os animais beber. Ele arrumou um local onde eles poderiam deitar e descansar. E naquela noite, um astro brilhante, muito forte, que segundo historiadores estava a caminhar. Alguns afirmam ter sido um cometa que passou pela Terra e logo desapareceu. Outros afirmam que havia de ser um planeta em extinção, aonde estava fazendo seu périplo final até o desaparecimento dele. Não importa, enfim, se era uma estrela, se era um cometa, se era um planeta. A verdade é que nos contam os evangelistas e os historiadores da presença desse astro-luz que parou a direção da onde estava o casal Maria e José. Ali então ficou como um ponteiro a indicar, não sabia-se para quem, não sabia-se a quem, que ali algo diferente haveria de acontecer, como de fato aconteceu. Naquela madrugada, Maria teve as dores de partos normais, até que ela entrou em trabalho de parto final. Deixa abrir um parênteses aqui. José era viúvo quando casou-se com Maria. Havia tido ele 7 filhos, e ele então tinha prática em auxiliar as parteiras
durante o nascimento dos seus outros filhos. E graças a esta prática, ele pôde ajudar a mulher a ter o bebê durante aquela madrugada. No fim da madrugada, estava nos braços de Maria, aquele que nós iríamos conhecer como Jesus. Era um bebê, o menino Jesus. Contam os evangelistas que os pastoreiros daquela região viram a presença de um espírito luminoso que lhes disse: acaba de nascer o Salvador da nossa Palestina. Vão conhecê-lo. Há sobre a casa deles uma estrela brilhante, em verdade. A estrela estava sobre a estrebaria daquela propriedade rural. Lá foram então estes seres simples, os pastoreiros, levando os pastorzinhos, levando também parte do seu rebanho de ovelhas, e foram dar graças ao nascimento daquela criança que lhes havia sido anunciado que seria o Salvador da humanidade. Também vinham caminhando, há dias e dias atrás, reis de outras regiões que ficaram por nós conhecidos como os 3 reis magos. Em verdade, os reis nada mais eram do que cientistas astronômicos, eram estudiosos da astronomia e tinham feito cálculos sobre aquele, lembram que eu disse a vocês, aquele cometa, aquela estrela, ou o que fosse, aquele planeta brilhante. Sabiam eles que estava anunciado que dali seria indicado o nascimento de um homem diferente. Vieram também atrás daquele brilho daquele cometa ou planeta, e até que viram que ele parou e ficou, como eu disse agora há pouco, como um ponteiro apontando a estrebaria onde Jesus havia nascido. E nós já sabemos, porque já lemos isso nos evangelhos, aqueles que são católicos ouvem isso sempre na missa de domingo, quando se festejam na missa de Natal, quando se festeja o nascimento de Jesus, e nós sabemos que eles foram deitar aos pés de Jesus as suas adorações, reverenciando aquele ser sublime. Maria, José, disso não sabiam, emocionaram-se ao ver aquelas pessoas de um nível cultural, financeiro, tão elevado, a deitar sob os pés do menino Jesus as suas adorações. Os pastorinhos também ajoelharam-se quando viram o menino Jesus, em sinal de reverência, de humildade, de agradecimento. E lá também abraçaram a José, deram parabéns a Maria e foram até o menino Jesus, colocando suavemente as mãos sobre aquela criança, e sentiram uma vibração diferente daquele que renasceu entre nós. Como é lindo o nascimento de Jesus! Aqueles que são cristãos e creem na vinda desta criança, na vinda desse ser espiritual elevado, o ser mais elevado que já habitou a terra, em moral, em amor, em ética. Veio ensinar-nos a nós a amarmos-nos uns aos outros. Veio trazer-nos a alegria de que o amor, só o amor, poderá salvar a humanidade de tanto ódio, de tanta violência, de tanta crueldade.
Não veio ele envolvido em armas bélicas, não veio ele envolvido em grandes poderes destrutivos. O poder de Jesus é o amor. A arma do Cristo é o perdão. Não fazer ao próximo o que não gostaríamos que a nós fosse feito. O semblante do ensinamento desse ser maravilhoso que aprendemos a amar, que aprendemos a adorar. Jesus. Jesus de Nazaré. Esta criatura que pregou a bondade, a mansuetude, a paz, que pregou até o amor aos inimigos. Se nem aos amigos, muitas vezes, nós distribuímos amor, gente. Quem diria que consigamos distribuir amor a inimigos? E o Cristo veio nos convidar a estas reflexões diferentes, como nunca antes houvera ser dito na terra. Outro dia eu lia uma reportagem num jornal daqui de Jundiaí, e uma reportagem muito bonita, que havia uma grande igreja, numa cidade grande também, não vou falar o nome, e nessa igreja havia um pregador, um padre orador, e ele era um bom pregador, e todo mundo aguardava quando ele vinha fazer a pregação, pois que ele ia a todas as paróquias, e vez que outra pregava numa, pregava noutra, e nem sempre ele estava na sua própria paróquia, mas naquele dia de Natal ele estaria. Isso vão-se lá atrás, 60 anos atrás. E ele então estava no púlpito da sua igreja, da sua religião, igreja lotada. Ele havia se atrasado 10 minutos à sua pregação. A população o aguardava já com uma certa irrequietação. Estavam até alguns irritados. Ainda bem que isso só acontecia há 60 anos atrás. Felizmente que hoje nós somos mais tolerantes e mais pacientes e não fazer... Rodrigo fez assim com o dedo. E não fazemos o mesmo. Fazemos sim. Mas aquele homem começou a justificar o seu atraso, dizendo assim: meus queridos filhos, perdoem-me o atraso, pois no caminho para cá encontrei pessoas humildes, simples. Encontrei pessoas que estavam necessitadas e eu precisava então acudi-los. E vim conversando com eles, dizendo a eles que aqui na nossa igreja nós conseguiríamos ajudá-los nas suas necessidades. Eram pessoas simples, vindas do interior, como sempre acontece nas grandes cidades. Um homem, uma mulher e um bebê. Lá estavam eles, necessitadíssimos. E ele então disse que os havia trazido até a igreja, na certeza de que alguns dos frequentadores daquela noite, daquela reunião, poderiam acudir àqueles pobres vindo do interior. E ele então pediu para que alguém se manifestasse para ajudá-los. Em tempo, quero lhes dizer que essa igreja é num grande bairro, num bairro altamente rico, de pessoas abastadas. Ele tinha certeza que não teria dificuldades, que alguém ajudasse aqueles seres vindos do interior. Qual não foi então a surpresa dele? Que ao olhar para o semblante dos seus paroquianos, ele viu alguns disfarçando, um fazendo de conta que não foi com ele, um olhando para o outro, dizendo, não vai dar, né, bem, imagina, como é que nós vamos levar esse pessoal aí, tudo sujo, fedido, para nossa casa?
nós estamos com visita, não vai dar, não vai dar. Outros diziam, ai, como é possível, eu não posso fazer uma coisa dessa, a minha mãe não está esperando uma situação dessa. E de pensamento em pensamento, para a triste surpresa daquele pregador, ninguém ergueu para dizer a ele, até que uma senhora no fundo da igreja, de aparência não pobre, mas humilde, ergueu-se e disse, Senhor Padre, moro numa casa de 2 cômodos, moro eu e mais 2 filhos, sou viúva, mas se o casal não se incomodar, daremos um jeito de colocar uns cobertores no chão, um lençol, e faremos um travesseiro de improviso com toalhas para que eles repousem esta noite, e amanhã, quem sabe, consigamos um lugar mais adequado para eles. O padre emocionou-se às lágrimas, chamou aquela mulher humilde e disse-lhe, bem-aventurada és tu, ó simples mulher, pois acabais de receber em teu lar Maria, José e Jesus. Eu inventei essa história. E você foi a única que aceitou receber Jesus, Maria e José. Bem-aventurada és tu. Bem-aventurada. Eu li aquela reportagem e fiquei a pensar, não é? Será que nós mesmos, nós que estamos juntos hoje no nosso programa, você que me ouve, você que me assiste, será que se batesse na nossa porta, como Jesus fez, junto com Maria e José, antes de nascer, é verdade? Será que se um casal batesse em nossa porta, pedindo abrigo, nós abriríamos a porta de nossa casa para eles? Será que nós também não faríamos igual o que fizeram os homens à época de Jesus? Depois de 2000 anos, não estaríamos agindo do mesmo modo? O que será? O que vocês acham? Como nos comportaríamos nós? Não sei, não é? Sim, nós arrumaríamos algumas desculpas. Elas não faltariam. Justificativas até bem lógicas. Elas também não faltariam. Mas nós teríamos agido como agiram aqueles que não quiseram Jesus, nem Maria, nem José. Já pensaram nisso? Eu já pensei. Então, queridos irmãos, Maria, José, Jesus, no dia de Natal, gostaria de entrar na tua casa, como também na minha casa, para nos abençoar. E nós não precisamos receber-los em material, ao vivo, mas nós podemos recebê-los espiritualmente, preparando a nossa ceia de Natal, em homenagem ao nascimento desta família, que criou-se um conome de família sagrada. E nós poderíamos então, e poderemos, se assim desejarmos, colocarmos o nascimento do Cristo no Natal da nossa noite de Natal. Papai Noel é lindo. Semana passada eu disse, é verdade, mas é perecível. Ele termina no dia 25 de dezembro. Todos os Papai Noéis são despidos, são mandados embora, são desfeitos, ninguém mais os quer. Acabou o Natal, os presentes foram dados, recebidos. Já estamos na época de trocar os presentes depois de Natal. Não serviu, ficou grande, ficou pequeno, não era o que eu queria, esse eu já tenho, aquilo eu já tenho.
e vamos lá trocar os presentes. E Jesus, que comemoramos o nascimento dele, este não. Jesus, duradouro em nossas vidas, passará conosco 365 dias do nosso ano de 2013. Estará conosco. Basta que para isso queiramos vivenciá-lo na atitude de amor ao próximo, de caridade, de perdão, de auxílio, de mansuetude. Que nós possamos tratar dos ensinos do Cristo no dia a dia de nossas vidas, e aí nós poderemos, com toda certeza, estarmos dando-nos uma possibilidade de um Natal mais equilibrado, de um Natal mais feliz. O Natal é lindo, as canções de Natal, elas também são lindas. A emoção do Natal é lindo. As pessoas abrem os seus corações, são mais ativos na caridade, no auxílio. É tão bonito. Mas ele dura o ano inteiro, porque Jesus não acaba com o Natal. Ao contrário, Jesus começa no nosso Natal. Deixe Jesus adentrar a sua casa. A minha avó, lá atrás, dizia-nos a todos: peçam bênção ao menino Jesus, para que o menino Jesus abençoe a todos vocês. Depois, fomos sabendo que ele poderia abençoar a nossa casa, porque em verdade, menino Jesus é Jesus. E aí nós estamos mudando toda essa estrutura das nossas maneiras de viver em relação aos nossos semelhantes. Amemo-nos uns aos outros, como eu vos hei de amar. É Jesus. Eu vos amo. Amem-se vocês todos, pois eu estou com vocês. Que nesse Natal, queridos telespectadores, vocês que ficaram conosco todos os dias dos nossos programas, com alegria no coração, mais uma vez eu vos agradeço por estarem ao nosso lado. Mas deixe Jesus entrar na sua casa na noite de Natal. Permita a presença do Cristo no teu lar. E se der certo, e se puderes, faça uma oração de agradecimento a Ele, Jesus, que está entre nós. Vou terminar o programa desejando as bênçãos, como dizia minha avó lá atrás, como eu lhes disse, as bênçãos do menino Jesus ao lar de todos vocês que nos assistem, que estão conosco, que estão sempre ao nosso lado nesse programa. A vida continua. Jesus os abençoe hoje e sempre.